Olá, meu amigo, minha amiga, pessoas queridas que me seguem aqui no meu canal. Gratidão profunda por você me seguir e por todas as ações que você faz aí, que você pratica e que ajudam o canal a crescer. É uma alegria muito grande voltar aqui com o nosso Torpedo 365, dar continuidade a esse projeto tão maravilhoso. Gratidão. Eu vou chamar nossa vinheta e já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Gente, no vídeo de hoje eu quero refletir no capítulo 4 do livro de Atos. Primeiro eu quero ler uma parte desse capítulo para depois a gente considerar algumas coisas, né? O capítulo 4 é um relato de um acontecimento que se deu logo depois de Pedro e João terem curado, Pedro mais especificamente, ter curado aquele coxo, né? Aquele aleijado que estava ali diante do templo, da porta do templo de Formosa. Hoje até é incorreto, né, politicamente incorreto falar aleijado, mas é assim que a Bíblia se refere. Hoje é deficiente físico, né? Mas enfim, o relato do capítulo 4 fala o que aconteceu logo depois que Pedro, em nome de Jesus, o Nazareno, né, isso quero deixar bem claro, curou aquele coxo, aquele deficiente que estava ali pedindo esmolas no templo de Formosa, né, na porta do templo. Então o relato diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Este é Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Bom, tem várias coisas nesse relato que me chamam a atenção. Primeiro, 2 discípulos de Jesus sendo levados presos por fazerem o bem. Que contradição, né? Que paradoxo é esse, não é verdade? Segunda coisa que me chama a atenção: o poder religioso da época dos apóstolos, da época de Jesus, era tão grande, tão forte, que o templo tinha uma guarda especial, tinha um tipo de polícia, né? A polícia do templo. E foram esses policiais do templo que foram prender Pedro e João e os deixaram na prisão aquela noite para serem interrogados no outro dia, tá? A outra coisa que me chama a atenção, né? A pregação e os atos dos apóstolos ali descritos, a cura do coxo, a pregação de que Jesus tinha ressuscitado, continuava incomodando muita gente, né? Inclusive, tá aí a outra coisa que me chama a atenção, é que Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes,
que estiveram envolvidos na morte de Jesus, naquela trama, naquela falcatrua, né? Naquele dolo que houve ali no julgamento da morte de Jesus, eles que foram os cabeças que incitaram para que Jesus fosse morto, né? Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes, aqueles que deveriam dar o exemplo de amor, de bondade, de compreensão, de paciência, dar um exemplo de oferecer ao outro uma oportunidade para se defender. Em nome da religião deles, eles condenaram Cristo e agora, em nome da religião deles, eles também prenderam os apóstolos, os discípulos, por fazerem o bem. Então, se a gente lê o relato bíblico, a gente percebe um monte de detalhes. Se a gente lê com atenção, a gente percebe um monte de detalhes que a gente fica pensando: meu Deus, mas o que é isso? Como que pode um povo, um grupo de pessoas se dizendo cristãs, ou aliás, se dizendo religiosas, porque eles não eram, nunca foram cristãos, né? Se dizendo religiosas, condenar outros, prender outros em nome de Deus? Gente, mas para pensar um pouquinho. Na verdade, isso não é novidade. Isso acontece até hoje. Pessoas ainda são presas em nome de Deus. O nome de Deus ainda é misturado com o lixo da humanidade. Em nome de Deus se mata. Em nome de Deus se destrói. Em nome de Deus se prende, se faz tortura. Em nome de Deus. Isso aconteceu na época de Jesus, aconteceu antes de Jesus, aconteceu ao longo da Idade Média toda, com a história da igreja, e acontece também hoje nos nossos dias. Concorda comigo? Basta ler algumas páginas da história da igreja ao longo dos séculos. Nós vamos ter essa visão, nós vamos identificar esse tipo de atitude. E aí, a fala de Pedro é que eu quero destacar hoje, né? A primeira coisa que Pedro disse, né? Com que poder, foi perguntado para eles, com que poder vocês fazem isso? E Pedro diz: nós fazemos isso, nós curamos em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí Pedro vai assim, lá na veia, né? Lá no cerne da questão, quando ele diz: ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O que significa isso? Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental. É que o fundamento da nossa fé, da nossa prática religiosa, deve ser Jesus Cristo. Ele é a base. É Ele que dá sustentação, ou deveria dar, né, a tudo que nós fazemos e a tudo que nós ensinamos em nome dEle. E olha só, gente, quando você encara dessa maneira, quando você tem Jesus como a pedra fundamental da sua fé, a base da sua fé, a sustentação da sua fé, não tem outra coisa a fazer a não ser seguir o exemplo dEle. Se Ele é a base da minha fé, a minha fé está embasada, está construída sobre Ele. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser seguir o exemplo dele, tanto nos atos, quanto nas palavras, quanto nos pensamentos. E aí eu pergunto: Jesus mataria em nome da religião? Jesus prenderia, torturaria em nome da religião? Em nome de Deus? De forma nenhuma. E os homens deveriam seguir esse exemplo, né? E aí o último versículo que eu quero deixar hoje com vocês é o 12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A única fonte de salvação é Jesus. Quando eu leio esse texto, no verso 12, eu lembro da própria fala de Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos procurar escape, salvação em outras pessoas, em outras coisas,
Mas a Bíblia é bem clara e nós, por experiência, você e eu, por experiência, sabemos disso. Não existe outra maneira de nos salvar a não ser pelo nome de Jesus. O único nome dado aos homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, diz a Bíblia. Não tem outro jeito, nós temos que recorrer a Ele. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Ele é o caminho da vida. Ninguém vai a Deus, ninguém volta para Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. É isso que eu quero destacar hoje para você. O apego a Jesus, ele deve ser o fundamento da minha e da sua fé. Que você possa viver o dia de hoje com essa frase, com esse pensamento aí para o seu coração. Deus abençoe, um forte abraço para você e amanhã eu volto com mais um vídeo aí para o seu coração. Tchau, tchau e até lá.